Isso aí, Arnaldo. Não tenho a menor ideia, mas vamos tentar. Vamos tentar. Rafael, aí aquele Ferrarese, Juan, Alan Franco, e aí seria 3 zagueiros, mas meio uma dobra de lateral, né? Enzo Dias. Não é dobra lateral, né? Não, sim. É outra coisa. Tá bom. 3 zagueiros com Ferrarese, Juan e Alan Franco. Porém, 2 alas, Enzo o Dias Cédric jogando na segunda linha. Depende, né? Depende do adversário. É a linha de 5 que o São Paulo tem utilizado fora de casa, né? Seria Na Libertadores. 5 para defender. Isso, exatamente. Sei lá, É a linha de 5 que o São Paulo utilizou em todos os jogos fora de casa recentemente. Acho que vai ser essa formação, imagino eu, até por conta dos desfalques. Usou contra o Tadieres, usou contra o Atlético Mineiro, usou contra o Botafogo e talvez seja a opção. É porque a expressão dobra de lateral está estigmatizada, como se fosse um crime alguém fazer isso e tal. São 2 laterais. Agora se virem aí, ó. Agora se virem aí. Mas na verdade não é, né? O Ferrarese não é lateral, né? Não é, mas ele às vezes, muitas vezes atua como lateral. Mas sim, mas é um zagueiro. Joga como lateral. Então, mas é diferente, porque é diferente de você dobrar Enzo e o Wendel, como já foi, do que Ferrarese e Cédric. Porque aí você consegue fazer o sistema com linha de 3, sobretudo na bola aérea, que é forte do Libertad para esse jogo. Havia expectativa do Arboleda, não vai ter Arboleda, então a zaga deve ser essa. Aí Alisson e Marcos Antônio, os caras que jogam todo o jogo. Se tiver jogo agora, eles vão jogar. Se tiver amanhã, eles vão jogar. Se tiver depois da manhã, eles vão jogar. E aí na frente, imagina-se que o Luciano vai voltar porque não jogou no último jogo. Ferreirinha, que ninguém é louco de tirar do time. E o André Silva, até porque o Caleri não volta mais. Tá machucado, não volta mais nos próximos muitos meses. E o garoto Ferreira, aí a chance... E aí que tá, essa é a discussão, né, Arnaldo? A outra opção seria o Ferreirão jogar. Tem sido, na escassez, a forma de jogar fora, normalmente com a linha de 5. A forma de jogar em casa, normalmente com o Ferreira e aí linha de 4, né, jogando com os meninos na frente. Tino, sinceramente, você olha a delegação do São Paulo lá no Paraguai, é uma coisa... assustadora, né? A questão é assustador porque o São Paulo começou essa maratona de Brasileiro e Libertadores pensando em ter um time mais forte na Libertadores e poder, mais experiente, mais rodado, e poder rodar um pouco e arriscar um pouco no Brasileiro. Isso não dá mais. Então chegou a hora de arriscar um pouco e rodar na Libertadores, porque não tem jogador, né? Então são 7 desfalques, 5 titulares, a espinha dorsal do time, né? Arboleda, Pablo Maia, Hugo, Luiz Gustavo, Oscar, Lucas e Caleri. Então é o time principal do São Paulo. Em relação ao jogo do Talheres, por exemplo, a estreia da Libertadores, já não estão o Arboleda, o Luiz Gustavo, o Oscar e o Caleri. Então é um cobertor bem curto, né? E o que eu acho é que eu imagino que o Zubeldia coloque, você falou do Luciano, um ou outro mais experiente por conta do tipo do adversário, do jogo do adversário, da situação em que, mesmo com a vitória do Aliança, que foi ruim para o São Paulo e também para o Libertad, o empate não é desesperador. A situação do São Paulo tem alguma semelhança com a situação do Flamengo. O melhor seria vencer, evidente. Mas o empate deixa o São Paulo ainda em segundo. Para fazer a decisão com a Aliança, é mais ou menos como o Flamengo vai fazer contra o Córdoba. Só que aí, vamos ver como é que vai estar o Córdoba. O Aliança, a gente já sabe, ele precisa ganhar do São Paulo de qualquer jeito. Na sua casa vai ser um inferno, a torcida da Aliança para o Córdoba, talvez baste um empate com o Flamengo. Para o Aliança, não. O Aliança vai ter que ganhar do São Paulo. Mas o São Paulo vai ter que fazer 2 decisões fora de casa seguidas na Libertadores. Libertad e Aliança. Isso ele já sabe. E hoje é o jogo que ele vai estar mais fraco, né? Ele não tem... Sobretudo, no aspecto defensivo, eu acho. Porque sem o primeiro volante, sem o Arboleda, é um outro tipo de jogo. A bola aérea do Arboleda é a melhor do São Paulo. Então, acho que um jogo bem difícil, e não insisto, acho que o empate seria um ótimo resultado para o São Paulo diante das circunstâncias. O gol do Barcos no último lance foi ruim, certo? Péssimo, né? Péssimo. O empatezinho era... Claro. O empate deixava o Aliança meio morto ainda, né? Não sabe ele
empate em casa contra o último colocado, agora ganhou e entrou na briga. Assim, o Alianza, a gente perde um pouco isso de vista porque a gente só analisa pelo viés brasileiro. O Alianza, para ele, valeria muito, mesmo se ele não se classificar para o mata-mata, a terceira vaga para a Sul-Americana. Então, eu acho que... Mas é uma questão diferente. Agora ele está vivo na Libertadores. Ele não precisa se jogar pelo terceiro lugar. Ele está vivo pelas duas vagas, né? E o Libertad tem a chance de matar, de descolar e deixar São Paulo e Alianza... O São Paulo tem o risco, se ele perder os 2 jogos fora, de não depender dele nas 2 partidas no Morumbi na volta. Ele voltaria para o Morumbi sem depender só dele, né? Exato, porque ele não pega mais o Alianza. Né? Então, essa sequência... Agora, as 2 partidas fora, ela é bem arriscada. Ainda mais sem o Libertad já jogou com o Aliança. Uma vez. E fora de casa. Ganhou. Exatamente. Por isso que o Libertad agora pode fazer 9 pontos e ficar tranquilo. Né? E aí, Massá? Sobrou pouco para eu falar, né? Vocês falaram bastante, mas eu vou pegar o viés do equilíbrio que o Zubeldia tem que ter para atravessar esse momento. A gente sempre acha que o momento mais difícil já passou. Na minha concepção, não. É verdade. Na minha concepção, talvez seja este período até a parada da Copa do Mundo, de clubes, seja o mais complicado. Por causa das ausências, né? Por causa das ausências. Eu tenho olhado, estudado um pouco mais o São Paulo e definitivamente os jovens não jogaram no estadual porque não tiveram férias, disputaram copinha, ganharam copinha, não tiveram folga, por isso não fizeram a pré-temporada. O treinador do São Paulo queria que 1 ou 2 deles tivessem... Os 3? 3 tivessem ido lá para visitar o Mickey, certo? Naquela pré-temporada esquisita. Boa. A partir daí, a análise tem que ser honesta e coerente com isso. Se o São Paulo perder hoje, ele praticamente dá adeus à Libertadores. Por quê? Porque ele vai ter que ganhar do Alianza lá, né? E depois ele tem 2 jogos em casa e não tem outra discussão. Tem que ganhar os 2 para fazer 6 pontos. Nem exagerei, né? São Paulo está com 4, eu estava imaginando com 3. Eu acho que a sua conta, se ele fizer 10, ele vai. Ele vai perder o segundo lugar para o Aliança, né? Se ele perder hoje. Tá, não. Estou dizendo faltando 3 jogos. Então. Se ele perder hoje... Ele fica com os mesmos 4, ele não pode perder do Alianza. Ele não pode perder do Aliança. É isso. Exato. Então é o momento mais difícil, cara, porque... e acho que vale a cobrança no Felipe Luiz, do que entendimento do que é Copa. Agora, a cobrança não pode ser igual no Zubeldia, porque ele não tem o elenco próximo ou perto, ou em número de jogadores aptos a jogar uma Libertadores que o Flamengo tem. Então, alguém pode estar falando o seguinte, você fica criticando o Flamengo porque o Flamengo perdeu do Córdoba, mas o São Paulo empatou com o Alianza Lima, que é um time pior que o Córdoba, não é essa a questão. A questão é, estruturalmente, são 2 bolos que você vai servir no aniversário, né? Quais ingredientes você usa para um e quais ingredientes você usa para outro. O bolo do Zubeldia é farinha, água e açúcar. Quanto mais um fermento, se sobrar daqui, ele joga ali um fermentinho para ver se o bolo cresce. O Flamengo não, o bolo é bonito, tem cobertor, tem morango, tem não sei o quê, tem abobrinha que o Arnaldo gosta. Entendeu? O do São Paulo não tem, cara. É complicado. Então, se você faça essa avaliação, cara, faça essa análise, olhe para isso, porque isso é fundamental. Então, este sim, vai ser de fato, o período mais difícil do Zubeldia no comando. Porque não tem jogador para pôr em campo. Jogador, né, desses que o São Paulo pensou para a temporada. E há também de se explicar porque eu ia falar um palavrão, desculpa. Que cargas d'água, não? Porque em italiano. Por que o Lucas não volta?
É isso que eu ia perguntar. Qual que é o Tem alguma problema? perspectiva de alguém voltar? A perspectiva do Lucas é que ele esteja à disposição no jogo contra o Náutico na próxima terça-feira pela Copa do Brasil. Né? Ele não vai jogar. E é o mais próximo de retornar, hein? Não, o Arboleda também. O Arboleda não teve lesão, né? O Arboleda também deve jogar contra o Náutico, o Lucas também. Mas o Oscar ainda sem previsão, o Pablo Maia ainda sem previsão. O Luiz Gustavo a gente não sabe como é que vai acontecer, né? E o Caleri opera hoje, né? Então, o Luiz Gustavo e o Caleri já não são considerados para a temporada. Esses... Quem apareceu aí, né, por a necessidade total, o Luan, né? Então, apareceu como? Então, o Luan ele foi reintegrado depois das questões com o Pablo e com o Luiz Gustavo. O São Paulo está jogando a temporada sem primeiro volante. Detalhe. Aí eu acho um erro, sabe? Por quê? Porque não tem que reintegrar o cara. Não, mas Entendeu? Ele não quer saber do São Paulo. Deixa o cara mofando lá. Bota um outro jogador. Ele quer saber do Bota São Paulo. um moleque. São Paulo que não quer saber dele. Então pronto. Mas ele parece um emagreceu caso 7 parecido quilos com- em 2 semanas e tá lá, treinando Deu lá. uma emagrecida, porque ele tava... Exato. Né? Ele tá em forma agora, vamos ver como Me você vai parece se aquele utilizar. caso do. Tá me fugindo. Que tava lá, volante. Lisieiro. O Lisieiro. Parecido ano passado, um pouco, parece. né? É isso, é desde a janela. Então, é a mesma circunstância, boa lembrança, porque são da mesma geração, aliás, só que naquela época o Lisieiro voltava de empréstimo, o Luan estava no Vitória. Isso. Aí o São Paulo perde os volantes. Aí fala. Então, me mas ajuda. E aí assim, cara, foi a janela Santilongo e Isso. Jamal Lewis. Me Desde o ano ajuda. Mas passado. aí, assim, hoje eu tô defendendo os criticados. Eu vou fazer um voto de confiança para a diretoria. Ela perdeu os 2 volantes principais. Sim, é a Ela única perde o Pablo alternativa Maia que ela tem. arrebentado, depois perde o Luiz Gustavo com um problema no pulmão. Sei lá, pensa se o Corinthians sai o Ranielli Sim, claro. e Eu acho sei lá que quem não joga. Ou o Aníbal, o Hannibal e mais não sei Eu quem. tô contigo, tá era a fora. única alternativa. Eu O ia cara fazer o faz quê? parte do elenco. A outra alternativa que o Zubeldia está tentando, me parece, Arnaldo, e ele falou até na coletiva, é aprimorar o jogo do Negruti. Jogo aéreo, não sei o quê, para o cara poder jogar também. Não é isso? Seria outra opção de primeiro Outra volante. opção de primeiro né? volante, que é o Então, cara da base, o capitão do time da... Então, Tino, é bom você falar nesses nomes. Eu citei o Luan, você falou do Negruti, tem lá o Rian Francisco, que vão ser esses caras que vão jogar contra o Ceará no sábado. A gente vai ter caras mais novos, tipo time C, né? Então, porque eu concordo com o Massinho, acho que a avaliação da direção do São Paulo é que era os 3 jogos na sequência do Brasileiro serão o período mais difícil da temporada. Cruzeiro, Botafogo e Santos. Porque o São Paulo não vai ter jogador retorno de ninguém. Já ficou agora os outros. Ganhou mais um desfalque, o Arboleda. Isso. Agora os 3... Então se estende, é o que o Massini falou, se estende. Agora você tem Paraguai e Fortaleza. E depois terça e sexta. Isso. Naquela sequência, Náutico e Fortaleza. Muito bem, então esse é o São Paulo. A gente fez aquela enquete aqui, né? Então tá aí, né, galera? Dá pra ver aí o time aí, o provável time do São Paulo aí, né? Eu acho que ele vai entrar com o Luciano, ele vai botar o Alves de titular, né? Ele vai jogar com o Cedric, não sei se ele vai jogar com o Ferreirão, né? Acho que vai jogar com o Cedric, Enzo Dias e Alan Franco mesmo. Acho que é as dúvidas ali, né? Que tá na provável escalação. Vai ser um jogo duríssimo hoje, tá? E o São Paulo precisa empatar. O São Paulo empatar tá ótimo. O São Paulo segura ali o Aliança Lima e aí pode jogar pelo empate também contra o Aliança Lima na próxima rodada. Porque aí fica em segundo, aí só depende de ganhar os jogos no Morumbi. Então vai ser um jogo muito difícil pro São Paulo, parelho. São Paulo muito desfalcado, né? Então assim, é jogo para ter muito cuidado. Toda jogada, chuta pro mato que o jogo é de campeonatos. E é isso, cara. E é isso. Esse é o provável time e é torcer. Né, porque é um momento que o São Paulo, mesmo ganhando do Santos, é um momento de turbulência. A gente sabe que no segundo tempo contra o Santos sofremos muito aí. E é isso, bora ver o que acontece. E fica a torcida, né? Comenta aí qual time você escalaria aí com as peças que o São Paulo tem pra jogar, tá? Não com desfalque, Arboleda é outro desfalque. Bola aérea fora de casa, outro grande desfalque que o São Paulo vai ter. É isso, mas daqui é São Paulo e vamos que vamos. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, faz o triplo C aí. E todos crescem para Band Esporte, link na descrição. Valeu!